Salve, meus amigos! Quem está inscrito nesse canal aqui sabe que ontem, no vídeo de ontem, houve uma espécie de premonição, meus amigos. Pablo Marçal e Jair Bolsonaro em rota de colisão. Hoje, pela manhã, o Pablo Marçal comentou numa publicação do ex-presidente e ali o Jair Bolsonaro deu uma espécie de pedala Robinho nele, né? Eu vou mostrar, vou falar, vou passar todas as mensagens aqui que foram trocadas ali no Instagram, né? Mas cria um ambiente muito tenso entre os dois nomes que hoje o eleitor de direita vê, ok? É muito importante que você assista o vídeo que eu passei ontem, porque ali eu falo o que fazer, o que você que é de direita, o que você, ao meu ver, deve fazer, ou deve ao menos refletir na hora de escolher o voto, ou pelo menos defender o seu voto na internet para a Prefeitura de São Paulo, que é o epicentro desse debate. Seguir com o Ricardo Nunes, que é o nome do Jair Bolsonaro, ou seguir o Pablo Marçal, que vem conquistando muitas pessoas aí pelo discurso de bater na esquerda, de uma forma mais sarcástica, mais objetiva, ok? Mas vamos lá. Dito isso, você procura aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito e procura o último vídeo que eu falo sobre isso, ok? Vamos lá. Eu acho que esse vídeo aqui é importante porque ele vai complementar a linha de raciocínio que eu trouxe ontem aqui no canal, repito, e já é um avanço, né? Eu dizia que nós precisaríamos ter um pouquinho mais de paciência, dar tempo ao tempo para conhecer um pouco mais das duas alternativas que a direita tem aí no cenário político, né? E com as ações de hoje, algumas coisas ficam reveladas, ou pelo menos eu trago aqui para vocês, para que juntos a gente construa uma linha de raciocínio, ok? Lembrando que se você pensa em investir ou comprar imóvel, automóvel, consulte aqui no link que eu vou colocar nas descrições, a Finprime. A Finprime é especialista há 25 anos no mercado de investimentos de consórcio, seja para compra, como eu disse, de embarcações, moto, carro e imóveis, tá? Serve para geração de capital, levantamento de dinheiro e também multiplicação de patrimônio. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, meus amigos. As imagens, eu fiz uma publicação hoje no Twitter. Então, se você não me segue no Twitter, procure lá, @ItaloGoularbr, tá? O Bolsonaro fez uma publicação no seu Instagram. As imagens estão todas lá. E o Pablo Marçal comenta ali: "Pra cima, capitão. Como você disse, eles vão sentir saudades de nós." Essa é a mensagem que o Pablo Marçal escreveu na publicação do presidente Bolsonaro, certo? E, na sequência, o Bolsonaro respondeu. Respondeu assim, ó: "Nós", uma pergunta, "nós, um abraço." Pessoal, para bom entendedor, meia palavra basta. Quanto mais uma frase como essa, né? Então eu disse para ele: "Nós? Que nós é esse?" Né? E aí, meus amigos, muita mente aberta para tudo que vai ser dito aqui. Por que eu digo isso? Para as pessoas que simpatizam com Pablo Marçal, vocês vão observar que ele vem agora com uma réplica carregada de argumentos, ok? E os argumentos em si, eles relatam o que seria uma verdade, né? Por que eu falo o que seria uma verdade? Porque até onde eu sei, me parece ser verdade. Mas o que é importante é a gente entender o que está por detrás daquilo que é dito. Entendem o que eu quero dizer? Vocês vão entender na hora que eu ler a mensagem. Pablo Marçal respondeu: "Isso mesmo, nós. Coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existisse o nós, ou melhor, se não existe o nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos
Almoçamos esses dias. Você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo e se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo 100 mil reais depositados me ajude devolvendo 100 mil reais depositados na minha campanha aqui de prefeito de São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços. Bom, e vale a pena também dizer que o Eduardo Bolsonaro entrou ali nessa publicação e escreveu também: Marçal, estranho. Em 2022, você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá aparecendo até o Mourão, né? O general Mourão. Mas vamos lá. Eu vou até pegar aqui, porque eu quero deixar bem claro para vocês que você que simpatiza com o Pablo Marçal e você que simpatiza com o Nunes, seja por influência ou não do Bolsonaro, enfim, não importa a tua posição. Você será bem tratado aqui e, sobretudo, respeitado. Eu não vou ludibriar ou menosprezar a sua inteligência. Eu vou trazer o que é fato aqui e vou manifestar a minha opinião baseado na verdade, né? Então, por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro fala isso, que o Pablo Marçal disse que na campanha presidencial a diferença entre Lula e Bolsonaro era um dedo, ou seja, os dois eram iguais, o Pablo Marçal respondeu sobre isso e disse que eles eram adversários. Ok, certo? Não é uma resposta que me convence, mas ok. Agora vamos lá, o que me chama a atenção, meus amigos, inclusive no vídeo de ontem eu tinha esquecido de dizer sobre isso e coloquei ali no topo dos comentários, que é o quê? O Marçal ele vem usando vídeos e fotos da família Bolsonaro e que gera um ruído na comunicação. Que tipo de ruído? A impressão que se dá, ele pode se defender dizendo que não é isso que ele quer dizer, tá? Mas a impressão que se passa é que Bolsonaro ou apoiaria nos bastidores ou só não apoia por conta de um apoio político, ok? E isso leva os eleitores a pensar, nós vamos votar aqui no Marçal porque o Bolsonaro está refém do seu partido. Entende? Então, diante desta verdade, porque isso é uma verdade, qual verdade que eu estou falando? O ruído na comunicação, eu acho que para evitar constrangimentos, seria sim prudente, ético, legal por parte do Pablo Marçal pedir autorização para poder usar a imagem do Bolsonaro. E se o Bolsonaro autorizasse, ok. E se não autorizasse, não ok. Então esse é o ponto, um dos pontos importantes que eu gostaria de ter falado no vídeo de ontem e não falei. Dito isso, vamos analisar aqui o que ele disse. Então quando você fala aqui que colocou 100 mil reais na campanha de presidente, que você fez para ajudar o presidente, que você se expôs com a Polícia Federal para ajudar o presidente, e quando você coloca isso em público e diz que se não houver a contrapartida do Bolsonaro em dizer que estão juntos, é para que seja devolvido 100 mil reais, Pablo Marçal, embora você esteja falando de coisas que, em princípio, né, até que se prove o contrário, aconteceram, são verdades, mas quando você traz isso ao público, você dá margem, sim, para que as pessoas formem opinião. E que tipo de opinião é mais do que natural que se forme? 100 mil reais você doou para a campanha do Bolsonaro? A primeira pergunta que fica é, você doou para o Bolsonaro ou para o que você acha que é mais interessante para o Brasil? Então é aí que tá. O que você quis ao doar 100 mil reais na campanha do Bolsonaro? Porque se você quis, de alguma maneira, ter alguma coisa relacionada a Bolsonaro,
não faz sentido você pedir de volta. Mesmo que de repente você não tenha a contrapartida de apoio político dele. Agora, se você fez pelo Brasil, essa cobrança pode ser entendida por muitos. Eu estou falando entendidas por muitos para trazer aqui de forma imparcial as informações. No final eu formo uma opinião aqui, ok? Mas quando uma pessoa vê essa mensagem e que você pede de volta, se ele disser que a luta não é o nós, então não é pelo Brasil. Então não é um projeto que você acreditava. Só acredita se o Bolsonaro te apoiar em São Paulo. Se não te apoiar, você não acredita e pede de volta. Baseado nisso, tem outro tipo de entendimento que a gente pode ter aqui nesse caso. 100 mil reais para uma pessoa que tem o patrimônio que você tem, não é nada perto do retorno que você teria, ou que tem, vinculando os seus projetos e nome à figura do Bolsonaro. Hoje, qualquer influencer, figura, celebridade, ganha mais do que 1 milhão para poder fazer uma publicação com um perfume, com um tênis, com uma marca no seu Instagram. Então, não seria absurdo as pessoas que veem a tua publicação aqui pensar que você fez isso como forma de investimento, colocar 100 mil reais para poder um dia jogar na cara que você investiu na campanha do Bolsonaro. É uma mentira que você colocou 100 mil reais na campanha dele? Não, não é uma mentira, é uma verdade. E aqui você coloca num texto aqui, ó, num trecho do texto. Mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Então, qual que seria... Porque, em princípio, é a lógica, né? Uma reflexão rasa seria o que você quis dizer, que o Bolsonaro deveria ter honra e gratidão para ser um homem sensato ao reconhecer que você deu 100 mil reais para a campanha dele. Mas a pergunta que poderia ser feita e que eu te faço aqui, numa boa, é honroso e grato Bolsonaro ter recebido de você a doação para a campanha e você cobrar? Da tua parte, é sensato você fazer essa cobrança pública? Você pode responder, não, mas eu tenho o direito de cobrar. Claro que você pode. Agora a pergunta é sensato? É honroso? Agrega ou desagrega? Porque com essa pergunta aqui, você dá duas alternativas para o Bolsonaro. Para que ele refaça o pensamento dele, e ele não pode refazer porque politicamente a figura dele hoje é Ricardo Nunes, e política, você, Pablo, tá sabendo como é que joga o jogo, então ele não vai apoiar você, certo? E por fazer isso, você o leva a ter uma imagem com uma pecha que você está colocando nele de ingrato e desonrado. Você não dá outra alternativa para ele. Ou é do seu jeito, ou as pessoas vão ter que enxergar, segundo a tua colocação, ele como um cara que não tem a honra, que não tem sensatez e é ingrato, por conta de 100 mil reais, que certamente nós sabemos disso, você sabe disso, que é muito pouco pelo retorno que ele te deu, né? Não que você seja famoso por causa dele, a gente sabe que da tua popularidade, né, fruto do seu trabalho aí, mas você sabe que muitas pessoas passam a te conhecer no cenário político por conta da vinculação do teu nome à direita e com o Bolsonaro. Errar todo mundo erra, seja por intenção ou não. Mas eu vejo isso daqui como um grande erro e que pode demonstrar
a sua fraqueza ou o seu caráter. Porque erros todos nós cometemos. E às vezes, na pressão de tudo isso que você está sofrendo, você tenha cometido esse grande erro de agir dessa maneira com o Bolsonaro. Porque se não for isso, não é um absurdo pensar que você é oportunista, que se aproximou da imagem dele até todas as pessoas que eram seus apoiadores te conhecerem, usar o mesmo discurso, seja por verdade ou por conveniência, usar o mesmo discurso de Bolsonaro, e agora causa na figura de Bolsonaro, para muitos, uma figura de ingratidão. Eu acho que a gratidão deveria vir de você, não só dele, claro, né? Mas também de você, dele aceitar o seu apoio, porque quando veio dinheiro de origens ilegais, na primeira campanha dele, ele recusou. Então ele poderia ter recusado a tua imagem. Ele foi lá, te deu medalha. Então eu creio que eu compreenda, Pablo, algumas ações que o político se vê obrigado a ter no cenário político. De saber jogar, de se capitalizar diante de algumas situações. Mas isso daqui não foi nada legal, cara. Isso pode sim, isso aqui liga o alerta nas pessoas que estão ligadas aí, né? Liga o alerta e fala, pô, mas aonde quer chegar então? Então agora é um rompimento? Né? Você pode dizer assim, pô, mas eu fiz tudo isso aí, sempre respeitei o cara, não sei o que, e na hora que eu falo nós, o Bolsonaro fala nós, como se eu não estivesse com ele. Você pode falar isso, né? Mas ele também pode falar para você, peraí, eu estou fazendo uma publicação aqui, você sabe do meu momento político e você vem falando nós aqui, sendo que você sabe que nós estamos contra a esquerda, mas em partidos diferentes, com estratégias diferentes. Ele pode responder isso para você, o que é uma verdade, concorda? Então você o coloca numa situação difícil. Então ele tem que se manifestar, porque há muita confusão com relação ao apoio dele. E segundo a estratégia dele, querendo você ou não, ele é a aposta dele é o Nunes. Ponto final. Quem confiar ou concordar vai seguir o que ele está falando. Quem que não concordar, não vai seguir. Agora, para que fazer isso? Isso que muito se fala na internet é dividir a direita. Então, cadê a atuação em somar com a direita? Então, cara, o cara te deu uma medalha, sossega, cara. Entendeu? Porque hoje a direita é Bolsonaro. Então, você quer ir nessa linha? Defender essas pautas? Pode seguir. Quer usar o nome dele? Peça pro cara. O cara tirou uma foto com você e te deu uma medalha. Tá bom demais, não precisa falar mais nada, não precisa ficar escrevendo nas mensagens dele. Né? E por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? Para você, Pablo, quem sabe esse vídeo chega em você, né? E também para as pessoas que estão ali em dúvidas e acompanhando a direita para entender o processo. Entender o processo. Eu tenho um canalzinho aqui no YouTube, tem muitas pessoas que pedem aqui para eu dar minha opinião. E quando chega esses momentos, a gente tem que falar, influenciar. Né? Influenciar não, né? Pelo menos trazer os fatos aqui, né? E minha posição é essa, meus amigos. Eu acho que mostra aí ou um erro ou os interesses do Pablo Marçal. Certo? Como eu disse, se for um erro, todo mundo erra. Vamos ver o que vai ser feito com o erro. Ele pode se retratar, ele pode consertar ou tentar consertar, pode... acontece. Agora, se isso não aconteceu, dependendo das coisas que aconteçam depois disso, aí nós vamos ver qual a razão de tentar vincular tanto as suas ações ao Bolsonaro. Me chama a atenção o pedido de devolução de 100 mil reais, que pode ter sido figurativo ou não, porque eu acho que não vai fazer falta nenhuma para você, né? Mas quem doa, não doa para o candidato, doa para
as pautas. E se pede de volta, tudo isso cai por terra. Sacou? Pessoal, você ficou até aqui, gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Não concorda ou em partes concorda, escreva aqui, eu quero saber a tua opinião. E vamos seguir, vamos acompanhar os próximos acontecimentos aí, tá bom? Um beijo no coração de todos, tamo junto.